Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal dos Tarefeiros da Última Hora, neste domingo, pelo qual eu, Ana Cristina, lhe convido para estarmos realizando o nosso Evangelho semanal. Antes disso, gostaria de estar dizendo a vocês, para que vocês possam estar ligando, agendando o seu atendimento na Casa dos Tarefeiros, onde o nosso endereço e os nossos telefones já consta aqui. E também convido a todos que possam estar navegando aqui no nosso canal, onde vocês com certeza irão encontrar bastante conteúdo que vão te ajudar a entender melhor a nossa doutrina, a doutrina espírita. E sendo assim, vamos mais uma vez nesta manhã acalmar os nossos corações e as nossas mentes para que possamos juntos começar a sentir uma energia muito boa que vem adentrando dentro dos nossos corações, do nosso ser, trazendo para nós uma calmaria. E com isso possamos estar convidando aos nossos mentores e amigos espirituais, juntamente com todas as fraternidades do bem e do amor, para que possa estar entre nós. E que eles possam estar limpando, higienizando todo o nosso ambiente, purificando a todo e qualquer cantinho da nossa casa, retirando projeções, formas de pensamento, todas as miasmas e tudo aquilo que possa estar interferindo negativamente na nossa existência. E no lugar de tudo isso, eles possam estar colocando a harmonia, a saúde, o bem-estar entre todos com a qual convivemos. E assim, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Sendo assim, iremos dar continuidade no nosso Evangelho através do livro dos Espíritos, no livro 1, no capítulo 2, onde nos falam sobre os elementos gerais do universo, sobre o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e o espaço universal. Sabemos que os elementos gerais do universo são Deus, Espírito e matéria. Deus é o princípio de tudo o que existe. Dele vertem-se dois outros princípios que são o princípio espiritual e o princípio material, que individualizado denominam-se Espírito e matéria. Sendo assim, os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem o mundo invisível. São seres de uma criação não especial, porém, são apenas almas que viveram na Terra ou nas outras esferas e que se encontram com seu corpo material. Em suma, é o princípio inteligente do universo. Sendo assim, os nossos espíritos amigos responderam na pergunta 17 do Livro dos Espíritos: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E na 18, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdade que ainda não possui. Contudo, a natureza do espírito, existem muito poucas informações sobre ela. Dizem os espíritos superiores que o espírito, na sua condição de princípio inteligente individualizado, é incorpóreo, constituído de matéria quintessenciada, ainda sem analogia para nós. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo como uma chama, um clarão
ou uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, de acordo com o seu menor ou maior pureza. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento, sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. O seu poder de radiação se amplia à medida que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo, sem se dividir, constituindo nisso o chamado dom de ubiguidade dos espíritos. Sabemos que matéria é tudo o que ocupa um espaço, mas para a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na pergunta de 22, os espíritos, no caso, respondem à pergunta de Kardec. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão. Pode impressionar os sentidos e é impenetrável? Esta definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. E na 22A, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito, é um instrumento que ele usa e sobre a qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre a qual o espírito atua. Como se vê, por tudo que aqui até o momento colocamos, o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí, antes se aprimora pela evolução do espírito, conforme deflui do seguinte ensino de Kardec. O corpo é, pois, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Para ser mais exato, é preciso dizer que o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades, aperfeiçoando-o, lhe desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talhando-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhes a ele empregá-los. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que lhe abandona para tomar outro, à proporção que lhe aumentam as forças. Quanto ao envoltório fluídico do espírito, este também se modifica com o progresso moral que o espírito realiza em cada encarnação. E como podemos entender na sequência das perguntas, de onde provêm as diferentes propriedades da matéria, das modificações que as moléculas elementares sofrem
ao se unirem em determinadas circunstâncias. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, e é isto que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a esta matéria. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Parece um pouco confuso, mas de onde se encontravam os elementos necessários da vida? E onde e como se inicia o processo de individualização do princípio inteligente? A união do princípio inteligente à matéria, assim como o processo evolutivo desse mesmo princípio inteligente até atingir a sua individualização plena, é descrita assim pelo espírito André Luiz. A matéria elementar dará nascimento à província terrestre no estado solar a que pertencemos. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e sob os impulsos dos gênios construtores que operavam na orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de maiores mornos, invadindo por gigantesca massa viscosa a espairar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verde o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Esse pequeno trecho está na Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, descrita por Chico Xavier pelo espírito André Luiz. E da mesma forma, de que forma o princípio inteligente surge em suas primeiras manifestações na Terra, trabalhadas no transcurso dos milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, perpetuando-os entre si sobre a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes ou o princípio inteligente exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que lhes deveria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. É o que nos fala a Evolução em Dois Mundos, no capítulo 3, das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, dos invertebrados e dos vertebrados. O princípio inteligente incorpora as conquistas da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Isto é fantástico e temos muito mais a falar, muito mais a descobrir e muitas coisas pela frente que vamos estar passando domingos de manhã com a sensação e com a certeza de como somos perfeitos, pois somos gerados por um Deus supremo e único, que pelo qual soube nos moldar direitinho, de uma forma única, e pela qual somos sempre supridos pela matéria, através do que podemos estar pelo Espírito, assim evoluindo a cada dia, a cada momento. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês com referência ao Espírito e um pouquinho sobre a matéria.
pois com certeza o espaço universal é infinito. Supõe limites para ele, o que haveria além? Isto confunde a tua razão. Bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não podeis ser de outra maneira. Os mesmos se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Portanto, não estamos sozinhos nesse nosso grande universo. Há muitos e muitos lugares, há muitas e muitas galáxias, há muitos espíritos superiores e muitos espíritos que ainda estão por vir. E com isso, meus irmãos, temos a certeza que a nossa evolução ela é constante. E vamos agradecendo ao plano maior por mais essa oportunidade, por estarmos conosco, nos ajudando, nos elucidando e passando para nós tudo aquilo que é necessário para que possamos evoluir. Vamos pedindo bênçãos para esta semana, vamos pedindo bênçãos à nossa casa, ao nosso lar, a todos com quem convivemos, no ambiente de trabalho, aos vizinhos, amigos, e a todos, meu Pai, que por uma aventura ou por outra, nesse nosso grande universo, nessas galáxias infinitas, estejam precisando de uma palavra, de um conforto, de uma ajuda, que o Senhor possa enviar a sua misericórdia, abençoando sempre, mas sempre mesmo a Casa dos Tarefeiros, que nos dá a permissão do aprendizado, de nos dar a oportunidade de entender um pouquinho que seja esse grande mistério que ainda está fora do nosso alcance, mas que aos pouquinhos estamos conseguindo alcançar. Abençoando também aos trabalhadores e, por fim, pela água que já pode estar aí pertinho de você. E assim, com a permissão do plano maior e de toda a espiritualidade, vamos dando por encerrado mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.